O Partido Nazista tentou estender sua influência sobre todos os aspectos da sociedade alemã. A Juventude Hitlerista e a Liga das Moças Alemãs foram grupos de jovens do Partido Nazista desenvolvidos para apresentar às crianças e adolescentes a ideologia e a política nazista. Esses grupos de jovens foram também preparados para a guerra. Quando o Partido Nacional Socialista assumiu o controle da Alemanha em 1933, começou imediatamente a espalhar sua nazificação e a vida das crianças alemãs não foi diferente. E a melhor maneira de convencer as crianças sobre o fascismo foi promover diversas atividades como acampamentos, esportes, competições e treinamentos militares, o que atraía muitos jovens em busca de aventura e camaradagem em acampamento de verão. Com propaganda intensa em toda parte, desde cartazes e folhetos até filmes e rádios, glorificando a juventude hitlerista e apresentando-a como uma organização patriota e atraente. A filosofia do hitlerismo tinha uma concepção bem clara de ser humano. Aquele que não conta com uma linhagem de sangue é uma existência sem vida, própria para o extermínio. Hoje, vamos explorar como era reunir toda a juventude hitlerista. Preparem-se para o que pode ser considerado o pior programa escolar da história. Em 1933, centenas de milhares de crianças alemãs já participavam de organizações juvenis, como os escoteiros. Durante a República de Weimar, a Alemanha possuía uma rica tradição de grupos de jovens, tanto religiosos quanto políticos, que existiam desde antes da Primeira Guerra Mundial. A Liga da Juventude do Partido Nazista foi fundada em 1922. Embora supostamente dissolvida após o fracasso do golpe de Hitler, conhecido como Putsch da Cervejaria, na verdade, a organização apenas passou a operar na clandestinidade. E qual seria o lugar ideal para estar, se você não quer que ninguém saiba o que está fazendo? Em julho de 1926, o grupo foi renomeado de forma criativa, como Liga da Juventude Hitlerista da Juventude Operária Alemã, e em 1930 já contava com 25 mil membros, muitos dos quais eram jovens trabalhadores alemães. Inicialmente, esses membros eram meninos entre 14 e 18 anos, mas eventualmente foi criada uma seção separada para meninos de 10 a 14 anos, com um nome igualmente cativante. Para alcançar também as meninas, foram estabelecidas a Liga das Moças, para meninas de 10 a 14 anos, e a Liga das Meninas Alemãs, para aquelas entre 14 e 18 anos. Com a estratégia de atrair crianças, em 1931, Hitler nomeou Baldur von Schirach como responsável por todo o programa juvenil. Quando Hitler chegou ao poder em janeiro de 1933, Schirach aumentou significativamente o número de membros, para cerca de 100 mil crianças. No final daquele ano, a juventude hitlerista já contava com mais de 2 milhões de membros, abrangendo 30% dos jovens alemães entre 10 e 18 anos. Hitler acreditava que as crianças eram o futuro, por isso, a juventude hitlerista tinha como objetivo doutriná-las na ideologia fascista, antes que pudessem aprender qualquer outra coisa. Como futuros membros do partido e soldados, as crianças alemãs eram vistas como essenciais para a sobrevivência da Alemanha. Dentro desses grupos de jovens, o foco era a doutrina militar. Todos os membros da juventude hitlerista aprendiam as mesmas canções, vestiam os mesmos uniformes e participavam das mesmas atividades. Eles tinham que comparecer a reuniões e eventos projetados para sobrecarregá-los com várias atividades, além de suas responsabilidades escolares e religiosas. Com uma agenda lotada ao longo do dia, as crianças ficavam longe da influência dos pais, muitos dos quais não concordavam com as diretrizes do partido. A idade jovem das crianças e a sensação de fazer parte de um clube secreto, desconhecido para os pais, tornava a participação atraente, mesmo que isso lhes causasse dor ou ferimentos. Como Hitler deu grande importância aos programas para jovens. Como resultado, a juventude hitlerista comparecia frequentemente aos comícios e marchas do partido, incluindo os famosos comícios anuais de Nuremberg, que deu origem ao documentário de propaganda de Leni Riefenstahl, O Triunfo da Vontade.
O documentário contém imagens de Hitler falando com membros dos programas juvenis durante o comício de 1934 em Nuremberg. E, em setembro de 1935, ele discursou para 50 mil membros da juventude hitlerista, contando-lhes fatos de sua juventude. Critica o enfraquecimento da juventude durante a República de Weimar e proclama o novo ideal dos nazistas. A partir de agora, os jovens deveriam ser ágeis como cães galgos, resistentes como couro, duros como o aço da coapa. A adesão a um grupo de jovens era puramente voluntária. Isto até o ano de 1936, quando todas as crianças na Alemanha foram obrigadas por lei a aderir ao programa, proibindo que outras organizações incluam jovens em quaisquer atividades, incluindo os escoteiros. Na ausência de competição, a juventude hitlerista conseguiu facilmente cooptar muitas tradições e atividades escoteiras pré-existentes. A maioria das unidades se reunia uma vez durante a semana e novamente nos finais de semana. Os meninos participavam de caminhadas, artes e ofícios, cantorias e acampamentos onde contavam histórias ao redor de uma fogueira. Um ex-membro lembrou-se de ter desfrutado de um teste de coragem, em que os meninos tiveram que pular de um trampolim alto. Aqueles que completaram o teste receberam uma adaga com a inscrição das palavras sangue e honra, o que era motivo de muito orgulho para os jovens. Enquanto isso, os grupos de meninas ensinavam às jovens como cuidar de suas casas e famílias, através de atividades, incluindo costura, agricultura, culinária, amamentar e cantar, e ginástica. As meninas também foram incentivadas a manter seus corpos em boa forma, para que pudessem atrair um companheiro e gerar filhos racialmente puros, para serem a próxima geração da Alemanha. Parece muito sombrio, mas foi tudo tão normal que as crianças não perceberam o propósito insidioso do grupo. À medida que a guerra avançava, membros da juventude hitlerista foram alimentados com quantidades crescentes de propaganda glorificando Hitler. Os membros do grupo de jovens estavam cada vez mais servindo de ajudar as tropas de assalto a realizar atrocidades, como invadir sinagogas judaicas, destruir textos sagrados e forçar os judeus a limpar as calçadas com escovas de dente. Juventude rebelde. Durante o regime, houve muita pressão sobre os jovens para se juntarem aos jovens hitleristas, mas alguns recusaram por vários motivos: política, religião, ou apenas a boa e velha rebelião adolescente. Esses rebeldes levaram seus próprios grupos para a clandestinidade. Muitos desses grupos ilegais incluíam meninos e meninas, atuaram de formas diferentes dos que faziam parte da juventude hitlerista. Um desses grupos, denominados os Piratas de Edelweiss, um grupo de resistência antinazi, composto por jovens com idades entre os 14 e 17 anos. Nenhum deles pertencia à instituição de jovens do regime nazi, o que na altura era punível por lei. Talvez uma das razões para que não se fale muito destes jovens é porque a maior parte das suas atividades eram mantidas em segredo. No entanto, algumas histórias ecoam sobre como esta pequena organização ajudou a derrotar o regime nazi. Um antigo membro dos Piratas de Edelweiss disse que, a certa altura, chegaram a colocar açúcar no combustível dos veículos nazis, vandalizaram as fábricas de munições e escreviam grafite com mensagens antifascistas pelas paredes das cidades alemãs. Podem parecer meras brincadeiras de criança, mas durante o regime de Hitler, corriam um sério risco ao fazê-lo. Quando os aviões dos aliados lançaram propaganda anti-nazi, os piratas coletaram os panfletos e guardaram, antes que a polícia do Führer os recolhesse. Com o tempo, tornou-se evidente que o objetivo da juventude hitlerista era formar soldados para o Terceiro Reich. A partir de 1943, todos os rapazes foram obrigados a servir nas Forças Armadas aos 17 anos. Tendo passado a infância absorvendo os ensinamentos do Führer, essas crianças foram transformadas em soldados fanáticos e altamente treinados. Nessa época, a SS criou uma divisão especial composta por membros da juventude hitlerista nascidos em 1926. Esta divisão de adolescentes foi enviada primeiro para a França, onde foi fundamental em eventos como a Abadia de Orím,
como o massacre de prisioneiros de guerra canadenses e a eliminação dos combatentes da resistência francesa. Outros lutaram diretamente contra as tropas aliadas fervorosamente na Batalha da Normandia e na Batalha do Bulge. Em 1945, quando se tornou evidente que a guerra era uma causa perdida para a Alemanha, eles começaram a atrair a juventude hitlerista ainda mais jovem, membros fora da escola, e enviando ainda meninos de até 15 anos para a frente de batalha. Suas funções eram realizar missões suicidas, e quem se recusasse era imediatamente eliminado. Hitler não aceitava dos pais ou qualquer pessoa desculpas para sua ausência. Apesar deste tratamento, Hitler continuou a enaltecer a grande importância da juventude. Em 20 de abril de 1945, ele foi filmado em frente a um bunker, com 19 membros da juventude hitlerista. Os meninos exibiam orgulhosamente cruzes de ferro presas ao peito, e Führer lhes disse as seguintes frases: apesar da gravidade destes tempos, continuo firmemente convencido de que alcançaremos a vitória nesta batalha, e, acima de tudo, pela juventude alemã, com vocês, meus meninos. 10 dias depois, ele se mataria dentro daquele mesmo bunker. Depois que a guerra acabou, a SS foi declarada uma organização criminosa, e seus membros foram alvo de prisão. O ex-líder da juventude hitlerista, Baldur von Schirach, estava entre os primeiros líderes do Reich julgados em Nuremberg por crimes contra a paz, a humanidade e os indefesos civis. Ele cumpriu 20 anos na prisão de Spandau e foi liberto em 1966, e falecendo em 1974. Diga o que achou do tutorial e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para mais documentários históricos. Muito obrigado!